Fala família, como é que vocês estão, gente? Prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorde, você é quem, meu amado? Fala pra eles. Prazer, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Josué Marins. É isso aí, gente, a gente tá aqui, deixa eu só mutar aqui, não sei nem de onde tá vindo o meu som, gente. Ó, Ó. Altos loops. E voltamos, eu acho que voltamos com som bacana. Não, voltou não. Eu acho que agora vai. Agora foi. Agora foi. Então já vimos que o som já tá chegando, né, meu amigo? Pelo menos o som chegando a gente já sabe que tá. Mas vamos lá, gente. Hoje é uma live bem rapidinha. Vão aí me dizendo como é que tá aí pra vocês o som. A gente vai esperar mais gente entrar aí na live. Essa live de hoje ela vai ser uma live bem rápida, tá bom? Express. É. Live Express. A gente vai estar tentando aí, deixa eu ver aqui como é que tá. Ó, o áudio. Tá top, né? Top. Hoje a gente caprichou no meu ganho. Mas o que acontece, gente? Hoje o intuito da live, a gente vai estar sempre fazendo live aí pra vocês a partir dessa semana. Toda semana a gente vai estar com conteúdo aí no canal pra vocês. E toda segunda-feira a gente vai ter uma live de meia hora. Então, durante a semana, já vai mandando as suas perguntas lá no direct do nosso Instagram. Questions. Queremos questions. Já voltou ele com essa parada. Já vai mandando aí perguntas de vocês, o que vocês querem fazer. Eu já recebi uma pergunta aqui no Instagram. Graças a Deus, alguém quis falar sobre iluminação. Tá vendo aí, Josué? Eu acho que eu falei tanto tempo sobre iluminação. Ninguém te aguenta mais, cara. Ninguém me aguenta mais. A galera já quer áudio. Então vamos falar sobre áudio. O que você preparou aí hoje pra gente? Então, hoje a gente, foi até um tema que a gente, da nossa última aula, né, a aula que a gente ministrou hoje no nosso curso presencial, falar sobre mascaramento de timbres, né, de frequências, né, e aí a gente hoje estava conversando um pouco sobre isso, né, e eu comecei falando com a galera lá do curso presencial, sobre o conceito, né, do mascaramento. Se a gente falar assim, cara, uma pessoa usa uma máscara, então, quando a gente olha para a pessoa, na verdade a gente não vê o que ela é. Não é isso aí, Gabriel? É isso aí, exatamente. E aí o que acontece? Vulgo a gente de barba, né? Você me vê de barba é uma coisa. Sem a barba uma é outra máscara. pessoa. E aí o que acontece? É igual eu, né? Eu comecei no canal cabeludo e agora outra pessoa. Pode crer. Pra quem não sabe, se você for lá na página inicial da nossa página aí no YouTube, você vai olhar e você vai ver o Josué cabeludaço. Agora deu uma diminuída aí. Deu uma tosada. Lembrou que o barbeiro tem família. Essa piada essa ótima. Piada Ótima essa piada. Só pra ganhar a noite, vai, vambora. Então, a gente falando sobre mascaramento, né? E aí o que acontece? A gente sabe que no espectro auditivo humano, né, o ouvido humano ele capta de 20 Hz a 20 mil kHz. É a faixa de espectro auditivo humano. Abaixo disso são os infrassons, a gente não consegue ouvir. Acima disso são os ultrassons, que a gente também não consegue ouvir. E aí vão ter alguns animais aí na natureza que conseguem ouvir o que vem abaixo, o que vem acima, mas o ouvido humano ele só é capaz de perceber essa faixa de frequência, né? E essa faixa de frequência, quando a gente fala musicalmente, né, vão ter instrumentos, né, diferentes que vão ocupar categorias diferentes. Eu não sei se tu conseguiria colocar aquele gráfico da apostila aí para o pessoal ver. Seria mais fácil. Já tá no teu zap já. O pessoal é rápido, É né? rápido. Eu te mandei hoje. E aí, Enquanto ele vai falando aí, eu vou preciso pegando, ser eu vou justo, pegando. eu não combinei isso com ele antes, mas tá no zap dele que eu mandei para ele hoje. E aí o que acontece? Existe essa faixa, né? E cada instrumento, ele ocupa uma faixa, né? Ele vai de uma determinada frequência a outra, então ele ocupa uma faixa, né? E vão haver instrumentos que eles vão dividir as mesmas faixas, ou parte delas, né? Ou seja, eles ocupam uma mesma região, né? O mesmo período, se falando em termos de frequências sonoras. E qual o problema disso? O problema disso é que, dependendo, né, quando a gente está ali montando a nossa mixagem,
a gente pode ter um mascaramento, ou seja, a gente tem um instrumento influenciando em outro instrumento, né? Sabe quando você às vezes está num som ao vivo e você tem aquela sensação de que tem alguma coisa embolada e você não consegue perceber com clareza, você não consegue perceber com nitidez uma determinada... Às vezes você vai ouvir, por exemplo, o baixo, vai ouvir, né, a bateria, mas quando você vai subindo, né, e quando eu digo subindo em termos de frequência, você vai para regiões mais altas, ou seja, mais agudas, às vezes tem alguma coisa ali que gera uma certa confusão sonora, se é que vocês conseguem entender o que eu estou falando, né? Isso provavelmente acontece porque, entre alguns motivos, pode estar acontecendo o que a gente chama de mascaramento, né? Você pode ter um instrumento influenciando o outro. A gente estava numa aula prática esses dias e estava acontecendo exatamente essa questão. O que estava acontecendo? Você tinha quando tiver pronto aí você viu, tá? Pode deixar, eu vou avisar. E aí, quando você tinha lá, né, o setup da banda era bateria, né, contrabaixo, teclado, violão e guitarra, né? E uma determinada música... Tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. E aí, segura então não bota agora. Tá bom, muito obrigado. E numa determinada música, né, você tinha um determinado arranjo, né, de início ali, e o baixo e a guitarra eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Quando eu digo a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Eu estou falando, o que é a mesma coisa? É o mesmo acorde, né, por exemplo, o acorde de dó, na mesma região do braço, né, você sabe, guitarra e violão são instrumentos muito próximos, inclusive no gráfico, quando a gente colocar aí, vocês vão ver que eles dividem a mesma região, ou seja, eles praticamente alcançam as mesmas frequências. Eles não necessariamente têm o mesmo timbre, a mesma característica sonora. Você vai ouvir uma guitarra, vai ouvir um violão, principalmente se for uma guitarra com algum tipo de efeito, drive, enfim, né, você vai diferenciar um do outro, mas eles atuam basicamente na mesma região. E nesse caso, né, para piorar o contexto, tanto a guitarra como o violão estavam com um timbre muito parecido, porque o menino da guitarra ele não estava usando nenhum drive, nenhum o som meio que puro assim da guitarra. Um clean, né? Um clean da som mais clean, exatamente. E o que acontece? Eu não conseguia posicioná-los na PA. Um acabava sempre competindo com o outro, né? E normalmente quando isso acontece, a gente tem que usar de alguns recursos para tentar separá-los de uma maneira que um não venha interferir no outro e não venha causar essa sensação de, pô, tá embolado o som. Coloca o gráfico aí, por favor, agora. Então, tá aí, pessoal. Tá aí o gráfico, né? Vocês estão vendo, embaixo aí você tem as teclas do piano, né? Que... para representar a questão das oitavas. Em termos de frequência, o piano, né, ele vai ser o instrumento mais completo, né? Ele vai ter o campo harmônico mais completo, desde do mais grave ao mais agudo, né? E aí a gente estabelece, né? Você vai ver que tem duas linhas vermelhas aí na vertical, tá? E do lado esquerdo. Do lado esquerdo do teu vídeo aí, você tem uma ideia central, né, entre essas duas linhas, né, e uma do lado direito uma linha vermelha. E se eu falasse, se a gente pegar como referência a primeira linha, né, a linha da esquerda, vermelha, vocês vão ver aí que são 9 instrumentos, né, são 9 instrumentos aí que tocam essa linha. Ou eles vão ultrapassar, ou eles vão chegar até ela e encostar nela ali, né? Então, o que isso quer dizer? Que de alguma maneira, né, cada um desses instrumentos, eles estão se sobrepondo dentro do espectro auditivo. Ou seja, de alguma forma, esses instrumentos, agora está no canto inferior aí para vocês, esses instrumentos eles competem, eles podem vir a competir entre si, né? Então, o que vai acontecer? Você vai dizer assim, pô, José, beleza, você apresentou o problema, e qual é a solução para isso, né?
Antes de a gente entrar na solução dessa questão do mascaramento, a gente é importante a gente, cara, tomar um certo cuidado. Porque assim, principalmente quando a gente começa, né, na nossa caminhada do áudio, a gente tem algumas tentações, né? A primeira tentação é a tentação dos nossos gostos particulares. É importante que a gente, cara, coloque muitas das vezes o nosso gosto ele de lado. A gente tem Inclusive, que ter a uma gente estava visão. falando sobre isso, né, na aula. A gente entrou nesse ponto porque a gente estava falando sobre gosto mesmo, um gosto particular meu sobre a questão de violão, por exemplo, o Fender que eu toco aqui hoje, ele tem uma característica muito aguda, né, uma presença de um agudo muito forte. E eu não gosto muito dessa presença desse agudo. Então, a minha tendência é ir lá no agudo e zunir ele dali da minha face, da minha presença, do ouvido. Então, o que o José está falando é justamente isso. Deixar o seu gosto um pouco de lado e entender o que aquele instrumento ele tem como base para te passar. O que ele te oferece, né? O ideal, assim... O ideal é que a gente pudesse trabalhar com exatamente aquilo que a gente gostaria, né? Por exemplo, num cenário como o de uma igreja, né? Normalmente a igreja, assim, se cada músico não tiver o seu instrumento, existe um instrumento para vários músicos, né? E aí o que acontece? Nem sempre a aquisição desse instrumento ela é feita pensando numa abrangência maior de estilos musicalmente falando, né? Então você tem um violão meio que genérico e às vezes para fazer coisas muito distintas. Então, por exemplo, aqui o pessoal tem se não me engano, é o AC60 da Fender e é um violão, cara, fantástico. Mas ele tem essa característica um pouco mais estalada, um pouco mais brilhosa, né? E se você quer fazer algo, se por exemplo você pegasse um Gibson, né? E aí tem uma infinidade, já tem uma característica completamente diferente. Essa coisa que às vezes você vê do mesmo músico no show trocar de instrumentos, não é meramente preciosismo ou Mostrar até que tem, né? mostrar que tem, né? O cara tá esbanjando, não tem nada a ver com isso. Isso porque, cara, são instrumentos diferentes que oferecem características diferentes e que muitas das vezes para uma música ou para outra música você vai ter, cara, uma aplicação para aquele instrumento. Quem gosta de ver muito vídeos assim da área de produção musical, e na internet hoje, graças a Deus, tem muita coisa, você às vezes vê um cara chegando para gravar, é um contexto diferente, não é ao vivo, mas ele às vezes traz, cara, 2, 3, 4, 5 instrumentos diferentes para poder gravar, porque ele tem uma determinada característica. Mas aí voltando lá na questão do mascaramento. Então a gente tinha esse cenário. O Josué ele gosta de falar e hoje a live vai ser meia hora, tá? E eu já... tenho gente comentando e tem iluminação também para falar, graças a Deus, né? Então a gente vai ter essa questão dessa competição e assim, a segunda coisa que a gente precisa evitar é querer timbrar, né? O instrumento ele tem que te entregar esse timbre o mais pronto possível, né? Lembrando que timbre não é só a característica do instrumento, mas é a característica do músico também, como ele o toca. Então a gente tá ali exatamente para, cara, fazer uma, digamos assim, uma limpeza de frequências e de regiões, né? Onde, por exemplo, se num bumbum, né? Vamos pegar a figura de um bumbum. Eu tenho, predominantemente, eu vou ficar nas regiões dos graves e até dos subgraves. Eu não tenho necessariamente porque tem um médium, um 500 Hz, por exemplo. Mas você vai falar, José, mas no bumbo não tem agudo? Tem agudo. Você tem o som da maceta, né? Que é aquela peça, né, do pedal, o vulgo pirulito, que bate ali e aquilo seria a parte alta, né, do que compõe o todo da sonoridade daquela peça da bateria, né? Então você vai ter, então dá para você, né, a gente pode mostrar isso numa outra live, né, abrir o gráfico e de repente mostrar dentro da mesa, né, como você consegue fazer isso dentro do equalizador, né? Mas existe uma série de outras frequências ali que elas não têm correlação com aquela religião.
E deixá-las ali vai fazer só com que isso sobre e embole com outros instrumentos de outras regiões que atuam naquela região. Então você meio que vai fazendo uma limpeza. Agora, existe um outro cuidado, né, que é importante, é não cair na tendência de querer limpar as coisas demais. Né? Então você corta. E no final não tem aquele som de qualidade. E aí você vai perdendo ganho, você vai perdendo, às vezes, porque as sobras dos instrumentos, né, elas também compõem muitas vezes. Então a importância do senso crítico, né, do ouvido. Né? E como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha muitas das vezes isso, o quê? Você sola aquela peça individualmente, né, faz ali os ajustes e compara isso no contexto geral, né? Eu sei que no ao vivo isso é um pouco mais complicado, mas se você estiver numa situação com software aberto ali, com as várias trilhas, você consegue praticar isso melhor. Né? Às vezes uma caixa, ela solada, né? Ou seja, só o som dela vai parecer magro demais, porque você tirou, às vezes limpou demais, né? E ela não tem todo aquele peso, não tem todo aquele corpo, não tem todo aquele grave, mas quando você soma ela ao resto da bateria como um todo, ela se encaixa perfeitamente. Tanto a modo que, se você deixasse ela com todo o corpo, com todo o grave, com todo o punch, né? Quando você somasse ela não soaria bem com o resto da bateria como um todo. E por sua vez, isso vale para todo o contexto da banda. Então assim, resumidamente, a gente pode falar, esse é um dos temas que a gente também vai estar abordando aí no nosso curso online, então fique atento, a gente está aí breve, né? Não é conto da carochinha, não é muito... fake news.